Começou a cúpula Brasil-Rússia. Na largada, teve declaração conjunta em nome da paz e instrumentos de pagamento contemporâneos. Assunto para o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber, que já vai responder aqui para a gente uma bomba, hein, Ivan Kleber? Boa tarde, seja muito bem-vindo. Eu quero saber, Ivan Kleber, já que eles estão falando da paz, a Ucrânia foi mencionada? A carinha dele assustado. Boa tarde, Ivan Kleber. Boa tarde, Geisiane, uma saudação especial a você, a toda a audiência que nos acompanha. Olha, realmente não tivemos aí a Ucrânia participando ou sendo citada de maneira decisiva, né, nessa questão. Olha aí as bandeiras do Brasil e da Rússia, que a partir de amanhã vão circular na imprensa internacional, e nós estamos trazendo a questão da Ucrânia por dois pontos, Geisiane. O primeiro deles que essa cúpula aí, bilateral Brasil-Rússia foi interrompida durante o governo Bolsonaro lá em 2022, justamente por conta da guerra da Rússia, a invasão da Rússia à Ucrânia, né? E também porque o seguinte, Geisiane, nós temos aproximadamente 500, 600 mil ucranianos ou descendentes de ucranianos vivendo no Brasil, principalmente no sul do Brasil. Para quem não sabe, isso aqui é um dado interessante, o Brasil é a terceira maior colônia de ucranianos fora dos países, né, que formavam a ex-União Soviética. Para a gente encontrar uma colônia de ucranianos maior do que a do Brasil, nós precisamos ir nos Estados Unidos ou no Canadá. E simplesmente foi um desrespeito com essa comunidade que se integrou no Brasil, né, essa cúpula aí presidida pelo Geraldo Alckmin. Mas não foram só os ucranianos, os ultrajados. A maior parte da população brasileira tem um certo receio também em relação à Agenda 2030 da ONU. E no artigo 41, Geisiane, do comunicado oficial do Itamaraty, está ali, as partes reafirmaram seu compromisso com a implementação da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, destacando a importância do equilíbrio de seus pilares ambiental, socioeconômico, ambiental, sócio e econômico, ou seja, aí o Brasil e a Rússia indo na contramão praticamente do mundo, né? A gente quase já não falava mais de Agenda 2030, mas os dois países reafirmam aí o seu compromisso. Nós tivemos aqui também outros pontos que eu quero separar, Geisiane, que eu separei, melhor dizendo, que vão na questão, por exemplo, econômica, não é? As partes saúdam o estabelecimento em 2025 do diálogo econômico e financeiro entre o Ministério da Fazenda da República Federativa do Brasil e o Ministério das Finanças da Federação Russa. Eu gostaria de lembrar que a Rússia hoje é um dos países mais sancionados no mundo por conta de sua invasão à Ucrânia, justamente. A União Europeia, que o Brasil está pleiteando aí esse acordo com o Mercosul, através do Mercosul com a União Europeia, o bloco aplicou várias sanções à Rússia, os Estados Unidos, o Reino Unido, outros países também, e a gente vê no comunicado do Itamaraty, então, essa aproximação, que eu não sei como é que pode acontecer, sem que o Brasil também, eventualmente, não sofra aí o risco de sanções, depois não adianta reclamar. E também tem aqui um ponto que me chamou muito a atenção, Geisiane, que é da questão do agronegócio. As partes avaliaram positivamente o nível de cooperação entre o Ministério da Agricultura e Pecuária da República Federativa do Brasil e o Ministério da Agricultura da Federação Russa, inclusive no âmbito do Comitê Agrário Brasileiro-Russo, cuja sexta reunião será realizada em 2026. Em um momento em que nós estamos acompanhando lá nos Estados Unidos, que o Congresso de lá americano, né, visa entender a profundidade da influência da China no agronegócio brasileiro, nós temos aqui em um comunicado oficial do Itamaraty, então, esse estreitamento dos laços também no setor agrário Brasil e Rússia. E como se não terminasse a semana, Geisiane, porque falando de Rússia, a gente tem a questão do BRICS, e olha só, agora o Brasil demonstra interesse e quer acelerar, quer pressionar aí o Mercosul a assinar um acordo com a China. Geisiane, esses assuntos são extremamente delicados. Nós sabemos que Lula deve visitar Trump no mês que vem, embora a gente ainda não tenha uma data marcada, e um dos principais documentos publicados em décadas pelos Estados Unidos sobre sua segurança nacional visa justamente diminuir a influência
da Rússia e da China no hemisfério, principalmente na América Latina. E aí nós temos notícia da agência de notícias Reuters, justamente aí colocando essa questão de tentar estreitar os laços, né? E essa foto aí do Xi Jinping com o Lula, acho que essa foto deixou o Macron com ciúme, vocês lembram, né? Do book lá, tá fazendo um ano agora, né? Aquele passeio que os dois fizeram na Amazônia, e tem o Xi aí, ó, nossa direção gentilmente disponibiliza as imagens do book de casamento aí do Lula com o Macron. Agora, brincadeiras à parte, Geisiane, em um momento geopolítico extremamente conturbado no mundo todo, a gente tem a questão do Oriente Médio, Israel, Venezuela, enfim, o Lula não pede segredo. Ele está se aproximando, sim, da Rússia e da China. Isso está bem claro, não é? E em detrimento das democracias. Aí eu quero ver como é que isso poderá ser noticiado no período eleitoral. Será que a gente vai poder mostrar fotos como essa no período eleitoral, ou até mesmo ler esse documento com a Rússia? Que sim, a Rússia invadiu a Ucrânia. Eu não vou entrar aqui nos motivos, nas justificações, mas é um fato. A Rússia invadiu a Ucrânia, e por respeito também a essa enorme comunidade de ucranianos que vivem no Brasil, eu acho que essa cúpula vem em um péssimo momento, tanto geopolítico também como interno, Geisiane. Ivan Kleber, vale ainda ressaltar, bom, primeiro que a Janja, não sei se ela sente ciúmes, né, dessas fotos todas, o Geraldo Alckmin, inclusive, chegou a afirmar que depois da Janja ele era a pessoa mais próxima ao Lula, não sei, o Lula está sendo disputado nesse campo afetivo, digamos assim, né, há gosto para tudo, afinal de contas. Mas é interessante, Ivan Kleber, você mencionou aqui essa questão do Ocidente e tal, do hemisfério, que o Donald Trump deixou muito claro qual era o hemisfério que ele defenderia, e a Agenda 2030, ela vai justamente contra o Ocidente. É importante que se diga isso para a nossa audiência, porque tem muitas questões woke, inclusive questões de agenda de gênero, enfim, uma série de coisas absurdas. Os pilares são ambiente, social e econômico, coisas que o Brasil só faz patinar nos 3 pilares, então só se for para a gente passar ainda mais vergonha do que já passamos aí ao longo dessa gestão Lula 13. Ivan Kleber, eu trago aqui à tela os nossos analistas políticos do dia. Serrão, estamos com o nosso querido correspondente internacional, Ivan Kleber, sua pergunta. Lord Ivan Kleber, é impressionante a gente ver mais uma demonstração do Brasil se aliando ao atraso. É como se hoje a gente fosse anunciar o grande programa de relançamento do Lada como a solução automotiva para a humanidade. Mas esse acordo Brasil-Rússia, junto com todos os acordos que o Brasil já tem com a China, inclusive aqueles acordos secretos que nunca ficaram claramente revelados para todos nós, aqui no Brasil agora tem o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que na Comissão de Relações Exteriores da Câmara vai tentar, de todo jeito, conseguir um jeito de revelar o que foram esses acordos. Mas eles são acordos secretos, não ficam claramente divulgados, mas o Brasil vai ficando cada vez mais sob risco de sanção norte-americana. Isso é realmente concreto? Do jeito que a gente vai se aliando ao lado errado do mundo, o Brasil tem tudo para se ferrar perante o governo Donald Trump? Olá, Serrão. Olha, ainda bem que eu vou te perdoar que é sexta-feira. Você trouxe a lembrança do Lada. Uma vez eu andei num Lada na minha juventude. Meu Deus, que carrinho que a União Soviética produziu. Mas, enfim, olha só, Serrão, eu gostei muito da chamada aqui que a nossa direção colocou, não é? Brasil e Rússia expõem interesses ideológicos em ata oficial. Esses interesses ideológicos vão totalmente na contramão daquilo que não só os Estados Unidos começam a pregar, mas o mundo. Isso ficou bem claro aí, até mesmo no Fórum Econômico Mundial, com discursos importantes, não só do lado americano, a gente teve também o Milei da Argentina fazendo um discurso importante, até o chanceler da Alemanha meio que se distanciando dessa pauta toda, e o Brasil continua. Agora, existe o temor, Serrão, de que o Brasil seja uma espécie de âncora, trampolim, use aí o nome que você achar melhor, para a China e a Rússia na América Latina. Isso porque o ano de 2025 foi péssimo para a influência da China no continente, derrotas eleitorais. A gente teve a Bolívia, o Chile, nós também tivemos aí a questão do Peru, Honduras mais recentemente, Costa Rica já estava, mas enfim, reforçou, talvez a Colômbia agora em abril. E quando a gente olha para o mapa,
né, sem esquecer do Nicolás Maduro, a gente vê que realmente a China, de 12 meses para cá, perdeu muita influência e sobrou o Brasil. E onde será a verdadeira disputa geopolítica, Serrão, para responder sua pergunta, do hemisfério? Essa partida, digamos assim, não foi disputada em Caracas ou será disputada em Havanas, mas sim em Brasília. Então, esse clima de química, de conversas, né, entre Lula e Trump, com essas ações que Lula vem tomando, coloca aí realmente um risco de que, como você disse, o Brasil possa se dar mal nessa questão. Quero lembrar a nossa audiência novamente. O Congresso americano quer saber até onde vai a influência da China no agronegócio brasileiro. Depois dessa nota do Itamaraty, será que eles não vão estender o pedido também para a sancionada Rússia? Quero lembrar as palavras do senador Lindsey Graham, do Partido Republicano lá dos Estados Unidos, que disse justamente isso, que se a Índia, a China e o Brasil continuassem a financiar os esforços de guerra da Rússia, né, com esses apoios comerciais, enfim, as economias desses 3 países sofreriam as consequências. E eu acho que é tudo que o Brasil não precisa agora, mas Lula aparentemente está provocando essa situação. Gesiane, eu devolvo para você. Ivan Kleber, trago novamente aqui os nossos analistas. Carol Esponza, estamos com o nosso querido Ivan Kleber. Sua pergunta. Ivan, boa tarde, sempre um prazer estar aqui com você. Acho que o que a gente precisa ficar bem atento nessa cúpula é que o Brasil é extremamente dependente dos fertilizantes russos, né? A gente tem 85% dos fertilizantes que a gente usa aqui no Brasil são importados, a gente é altamente dependente. A Rússia pode fazer essa pressão diplomática, aí a Rússia que vem usando, como você muito bem colocou, o Brasil aí de trampolim para esse acordo maior com a América Latina, a gente acaba ficando dependente disso, né? Nosso agronegócio não funciona sem isso, e o Brasil não funciona sem o nosso agronegócio, que é o nosso maior, a gente exporta commodity, né? Essa nossa maior parte aí do nosso PIB. Como que ficou essa questão com essa cúpula? Quanto o Brasil vai seguir dependente disso? Quanto que o Brasil está entregando isso, né, para a Rússia, e a gente, com isso, sinalizando que está cada vez mais próximo deles e cada vez mais distante dos países ocidentais? Olá, Carol. Olha, muito bom você trazer essa questão dos fertilizantes, porque quem resolveu esse problema foi o presidente Bolsonaro lá em 2022, ainda antes do início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, antes da invasão da Rússia. Esse é um ponto que a gente precisa ressaltar aqui. Segundo ponto, o Brasil hoje ele é dependente dos fertilizantes da Rússia por culpa nossa. Nós é que não estamos fazendo o dever de casa por amarras ambientais que impedem a exploração do solo brasileiro, onde ali poderíamos encontrar ali as matérias necessárias para produzir boa parte do fertilizante necessário, reduzindo esta dependência. Terceiro ponto, com uma intermediação americana, essa questão dos fertilizantes, ela sempre foi paralela à questão da Rússia e da Ucrânia. Ou seja, você não precisa fazer uma cúpula bilateral desse tamanho, com 4 aeronaves russas levando a delegação da Rússia para o Brasil, só para negociar fertilizantes. Isso poderia, Carol, se você concorda comigo, ter sido feito por um simples telefonema, se era questão de eventualmente renovar algum acordo, assim. E outra, é de interesse também da Rússia fornecer os fertilizantes, porque afinal de contas, ela e outros países próximos a ela, inclusive países da África, dependem do agronegócio brasileiro. Então, a questão dos fertilizantes, ela é marginal, a questão geopolítica como um todo. É de interesse do mundo, que o agronegócio brasileiro vá bem. Aproximadamente 1 bilhão de pessoas diariamente, em algum momento do dia, vão se alimentar com algum produto derivado do agronegócio brasileiro. O que preocupa do ponto de vista geopolítico é justamente essa questão ideológica sendo implementada. A população brasileira, Carol, Gesiane, Serrão e nossa audiência também, obviamente, em algum momento foi questionada se era favorável à Agenda 2030, por exemplo, que está aí no documento que a gente citou, a agenda que diz que você não terá nada e será feliz. Então, esses pontos aqui é que realmente preocupam e distanciam o Brasil do Ocidente cristão, e não somente a questão pontual do fertilizante. Devo aqui também, por honestidade intelectual, dizer que o Brasil reduziu consideravelmente no segundo semestre do ano passado a compra de petróleo da Rússia, justamente tentando ali evitar uma sanção
internacional por conta do que poderia ser considerado como um apoio financeiro ao esforço bélico da Rússia. Mas isso não exclui a gravidade e a importância dessa reunião, aí dessa retomada bilateral entre o Brasil e a Rússia. Gesiane, eu devolvo para você. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.